Romanos capítulo 5, verso 19, é o texto que nós vamos usar para a base dessa reflexão, a mensagem que Deus tem para o nosso coração hoje. Vamos ler. 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Oremos. Pai querido, nós buscamos e invocamos a Tua bênção para esse momento que vamos passar juntos. Pedimos a Tua orientação. Eu te peço que o Senhor continue me dando rapidez de raciocínio, lucidez. Peço, acima de qualquer coisa, que eu precise transmitir essa mensagem, a unção do Senhor, sem a qual eu não conseguirei ministrar a Tua palavra. Abençoe o coração daqueles que estarão ouvindo esta palavra, que ela traga mudança na vida das pessoas, que essa mensagem ajude-nos a entender nossas limitações e nos trazer mudanças. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero falar com você hoje sobre um tema. Você está pronto para ouvir? Você tem aguçado seus ouvidos para poder ouvir a palavra de Deus em seu coração? Vamos fazer alguns comentários dos versos de 1 a 11 do texto que nós lemos, porque nós lemos o 19 e eu gostaria de fazer um comentário do texto do versículo de 1 a 11. Os comentários em que vai falar sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Esse texto vai nos lembrar sobre nossa perseverança, a nossa experiência que produz esperança, que essa esperança não confunde, que essa esperança tem que estar sempre batendo forte no nosso coração. A partir do verso 12, nós vamos ter alguns pontos de comparação em contraste com Adão e com Cristo. Vamos ver algumas diferenças entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Começando no verso 12, essa passagem vai destacar vários pontos de comparação, vários contrastes. Adão e Cristo como cabeça das respectivas famílias. Por exemplo, versículo 15 vai nos lembrar que uma vez houve a transgressão, mas o dom gratuito de Deus. Em Adão nós tivemos condenação, em Cristo nós temos a justificação, segundo o verso 16. Verso 17 vai falar que em Adão tivemos a morte, em Cristo a vida. No verso 18 vai falar que em Adão nós tivemos uma vultosa ofensa, mas em Cristo uma grande justiça. O verso 19 que lemos como base desta reflexão, desta mensagem, fala que em Adão é desobediência, em Cristo obediência. A vultosa ofensa e superabundante graça nos fala do versículo de número 20. Em Adão reinou o pecado, em Cristo passou a reinar a graça, segundo o verso 21. Quero te dizer que tudo aquilo que nós conseguimos em Adão, nós tivemos diferenciado em Cristo. Tudo que recebemos de mal por Adão, nós passamos a ser abençoado e muito mais abençoado pelo bem que recebemos de Cristo. Recebemos salvação, segundo o verso 9 desse texto que lemos. Em Cristo recebemos reconciliação, segundo o verso 10. Em Cristo recebemos graça, segundo o verso 15. E no verso 17 recebemos vida. A desobediência de Adão foi uma transgressão. Adão não foi enganado como Eva. Pelo contrário, ele tinha conhecimento e sabia muito bem do que ele estava fazendo. Ele agiu contrariamente a um mandamento específico de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Deus. Portanto, foi
abre aspas, uma transgressão. Em contraste com Adão, o Jesus obediente ao Pai, ele veio cumprir uma missão específica. Cumpriu exatamente o que fora requerido dele. Para isso nós temos Filipenses capítulo de número 2 e versículo de número 8, que diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Nesse ato de obediência, Jesus desfez tudo quanto Adão provocou, tudo que ele fizera em detrimento à humanidade. Cristo oferece muito mais do que o homem perdeu lá em Adão. A desobediência no grego significa negligência, significa ouvir erroneamente, significa deixar de ouvir. Preste atenção, a grande importância da obediência, a grande importância de obedecer. Preste atenção no que eu vou dizer. Por um homem não ter prestado atenção, o pecado e a morte entraram no planeta, entraram no mundo. Por outro lado, por um homem ter prestado atenção, muitos se tornaram e muitos se tornarão justos. Quero fazer uma pergunta para você. Quais foram as ocasiões em que nós não demos atenção naquilo que nos era dito e o resultado foi desastroso? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por acaso você tem ou está sabendo ouvir? Vamos seguir alguns exemplos que precisamos ouvir e prestar atenção. Vamos dar alguns casos negativos e vamos ver o que de positivo podemos tirar disso. O primeiro exemplo, eu quero te levar lá no Antigo Testamento, na história de José. José foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito e mais tarde ele se tornou o governador daquele país, do Egito. Quando os irmãos de José chegaram lá, não o reconheceram. José os confrontou com uma cobrança do irmão mais novo que eles tinham. Gênesis capítulo 42, versículo 20 a 23, diz o seguinte, eu vou ler para você. Tragam-me, porém, seu irmão caçula para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Verso 23 termina. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhe falava por meio de um intérprete. Preste atenção, continue prestando atenção. Tanto José como Rúben os advertiram para que não praticassem aquele plano. Mas devido ao ódio, devido ao ciúme, eles não quiseram dar ouvidos, eles não quiseram prestar atenção. Meus queridos irmãos e irmãs, quando cultivamos emoções indevidas em nossos corações, parece que os nossos ouvidos ficam bloqueados. Eles, os irmãos de José, não deram ouvidos quando estavam praticando aquele plano que Rubens havia os alertado. E eles tiveram um problemão, um problema que durou 20 anos. E aí mais tarde, como lemos no texto, diz que eles disseram o seguinte, na verdade somos culpados. Eu quero dar um segundo caso, para nós adiantarmos na nossa reflexão. Vocês já ouviram falar no caso de Amon?
Esse caso está registrado no livro de Samuel, capítulo de número 13 e versículo 10 a 18. Vou ler para vocês. Amon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado no quarto e deu a seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faças essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvir. Sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia, e disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamando seu servo, disse: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era esse tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Mais um exemplo de não ouvir, não prestar atenção. Quanto ao ouvir a voz de outra pessoa, nós temos a história de Tamar, filha de Davi. Texto que lemos para vocês. Esse texto que lemos mostra o pecado de Amon. Ele praticou um pecado que vinha maquinando há muitos dias. E ele praticou aquele incesto. Tamar tentou advertir o rapaz por 2 vezes, conforme lemos no texto. Mas ele não quis dar ouvido. Ele não quis ouvir. Além do incesto, deixou de amar e expulsou de casa. Presta atenção em mais uma coisa. A prática da fornicação hoje é praticada por falta de dar ouvidos às Sagradas Escrituras. Nós temos um terceiro caso, o caso do rei Josias. Esse caso está registrado no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículos de 20 a 24. Vou ler para você. Depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrades, e Josias marcou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino, o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de opor-se a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate, no confronto. Ele não quis ouvir, presta atenção, o texto diz, ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Megilo. E na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tira-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em um outro e levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Na realidade, esse rei Josias, no geral, ele era um rei muito obediente. Mas ele decidiu ir na guerra
não dando ouvido à palavra do rei Neco, lá do Egito, como citei no verso 22. Ele entrou numa batalha que Deus e nem os homens desejavam que ele entrasse, e ele sofreu as consequências. Preste atenção, mais uma vez, ouça essa ministração ao seu coração. É o recado de Deus, é a fala de Deus para a sua vida. Precisamos, com discernimentos, dar ouvido às pessoas que nos dizem alguma coisa, até mesmo se elas têm a aparência de inferior a nós. Fiquem atentos. O Senhor nos ama e sempre estará dando para a gente condições de nos alertar. Vamos tirar ainda lições sobre isso. Preste atenção numa frase, eu não conheço o autor, mas eu coloquei aqui, se você souber do autor, dê esse crédito a ele. Abre aspas. Quando não estamos prontos para ouvir, estaremos prontos para reagir com as nossas iniciativas, mas geralmente não estamos prontos para arcar com as consequências. Meus queridos irmãos e irmãs, os que estão nos ouvindo hoje, através desse momento de ministração e também pelo vídeo, não é sem motivo que nós temos que falar menos e ouvir mais. Dizem que por isso temos 2 orelhas e apenas uma boca. Eu quero concluir essa reflexão. Nas horas de confrontos com tentações e duras experiências, nossas tentativas e as nossas tendências é cerrarmos os ouvidos. Nós precisamos discernir que Deus pode nos falar de várias formas, através de diversas formas, através da sua palavra, através de pessoas, através de circunstâncias. E por isso precisamos ficar atentos com a voz do Espírito no nosso interior. Podemos observar nitidamente o que Deus quer falar conosco. Vou citar o último texto de Isaías capítulo 55, o verso 3, a parte A do versículo, que diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi. O que vai acontecer? A vossa alma viverá. Que Deus vos abençoe. Minha oração é que esta fala, que esta palavra surta um efeito prolongado na sua vida, contribua para a sua maturidade espiritual. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.